A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos? Eu quero ler um versículo aqui que se encontra em Provérbios, que tem trazido bastante confusão na cabeça das pessoas. Eu quero dizer para você também que se você não tem um olhar espiritual com relação à Bíblia Sagrada, você nunca vai entendê-la. Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que aquele que tem uma mente carnal não pode compreender as coisas do Espírito. Uma mente natural jamais vai compreender as coisas do Espírito. É por isso que muitos, entre aspas, encontram contradições na Bíblia Sagrada, quando na verdade não há contradição nenhuma na palavra do Senhor. O que acontece é que as pessoas têm tido um olhar carnal com relação à palavra de Deus. E, através de um olhar carnal, a pessoa, logicamente, não vai poder compreender aquilo que a palavra de Deus nos traz. A primeira coisa que você deve compreender a respeito da Bíblia Sagrada é que ela é um livro que apela para o nosso campo espiritual, não para o campo terreno. É logicamente que Deus ele nos ajuda no nosso campo terreno, na nossa vida diária, ele nos acompanha em nossos afazeres. Deus está sempre solícito quando nós precisamos de sua ajuda para resolvermos algum problema pertencente às coisas terrenas. Mas o foco de Deus, o trabalhar de Deus é no campo espiritual e sempre será. Até porque nós somos espíritos imortais dentro de um corpo mortal. Deus está nos preparando. Deus ele tem, como eu sempre tenho falado, um compromisso espiritual conosco, um compromisso com a educação da nossa alma, do nosso espírito. Logicamente, repito, ele cuida do nosso corpo, ele cuida também das questões materiais. Ele é um pai amoroso, um pai bondoso, que está atento a cada necessidade dos seus filhos. Porém, não podemos nos esquecer de que o ponto principal de trabalho de Deus diz respeito ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que nos forma como um ser imortal, que é o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa alma é muito indisciplinada. Nós temos a alma indisciplinada e precisamos atentar para as coisas eternas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus com um olhar terreno, um olhar carnal, nós não compreendemos a palavra do Senhor. Parece até haver contradições, como no caso os ateus, eles afirmam que há contradições na palavra de Deus, eles não acreditam na palavra de Deus. E tantas outras pessoas por aí também, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, uma época de relativismo, estão relativizando a Bíblia Sagrada, estão secularizando-a, estão tornando-a um livro totalmente ineficiente, quando na verdade a palavra de Deus ela é eterna, ela é imutável, ela não muda. A palavra de Deus ela é altamente eficiente para a transformação de caráter de seja lá quem for que acreditar nas suas palavras, porque as palavras de Cristo são palavras de perfeição, que trabalham no coração do homem, levando-o a um aprimoramento espiritual. Então eu trouxe para vocês aqui um versículo que se encontra em Provérbios, no capítulo 1, versículo 33, que também tem causado muita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas não compreendem quando olham para a palavra do Senhor. Mas vamos ao versículo. Aqui está escrito assim: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Provérbios 1, versículo 33. Olha o que esse versículo fala, que aquele que der ouvidos para Deus habitará em segurança e estará também descansado do temor do mal. Então, duas coisas Deus está falando aqui. Uma, sobre habitação, e duas, sobre a paz de espírito, a segurança, o fato de estarmos sem temor algum de qualquer mal que possa tentar vir contra a nossa vida. Então, está falando de habitação e descanso do mal. Bom, olhando à primeira vista, é lógico que não há uma habitação segura se nós sabemos que o mal ele pode atingir essa habitação. Nunca haverá descanso do mal se nós não temos certeza de que o mal ele não poderá fazer absolutamente nada contra nós. Nunca poderá haver descanso, desde que até que nós venhamos ter essa certeza. E também não há uma habitação segura se o mal ele pode atingir essa habitação, não é verdade? Essa é a lógica do pensamento. Eu só posso habitar em segurança se eu estiver descansado do temor do mal. E eu só poderei estar descansado do temor do mal se eu tiver certeza de que este mal não vai atingir a minha habitação, a minha casa, o meu lar, a minha vida, não é verdade? Ou então não haverá descanso nesse lar.
Mas quando nós olhamos através da ótica carnal, através de uma ótica carnal, quando nós olhamos através de uma visão natural, uma visão humana, esse versículo já não faz mais sentido e parece ser totalmente contraditório. Na verdade, se torna contraditório diante daquilo que a gente vê na vida. Por exemplo, vamos lá, novamente. A Bíblia Sagrada está falando aqui de um lar em segurança, de uma casa em segurança. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, em segurança, e estará livre do poder do mal, ou estará descansado do temor do mal. A pessoa estará tão descansada que ela não vai temer mal algum, sabendo que o mal não vai lhe atingir. Então, eu repito, fala-se de habitação e descanso quanto ao temor, quanto a temer o mal, quanto ao medo do mal. A pessoa não vai ter medo nenhum. Mas como eu disse para vocês, quando olhamos através de uma ótica carnal, isso já não faz sentido. Por quê? Porque quando nós olhamos ao longo da história, nós vimos muitos cristãos, filhos de Deus fiéis, desde a época apostólica, que, como está escrito, registrado lá no livro de Hebreus, tiveram os seus lares despojados, espoliados. As autoridades da época entraram, invadiam dentro das casas dos cristãos, como hoje acontece também na Coreia do Norte, em países comunistas, como também está havendo uma ameaça de acontecer aqui também no Brasil. Sabe-se lá se não chegaremos a este ponto. Mas então, naquela época apostólica, as autoridades romanas invadiam a casa dos cristãos, tiravam tudo que eles tinham, arrancavam a força de tudo que eles tinham. Não é à toa que no livro de Hebreus fala que muitos cristãos fiéis ao Senhor viviam vestidos apenas com peles de animais, escondendo-se pelas grutas, cavernas, vivendo no meio do mato, porque não podiam mais, não tinham condições mais de viverem em sociedade devido a tamanha perseguição. Nós sabemos também que na vida de muitos cristãos, quantas tragédias não ocorrem e não ocorreram, e possivelmente ocorrerá ainda. Quantas situações neste mundo nós estamos sujeitos, porque nós estamos sujeitos a muitas situações ruins neste mundo. Então aí fica a pergunta. Sendo assim, que sentido faz essa palavra de Deus quando diz que aquele que der ouvidos ao Senhor habitará em segurança e estará descansado do temor do mal? Ora, se o mal atinge o lar dos cristãos, como atingiu na era apostólica, como tem atingido em outros países, como também tem atingido o lar de muitos cristãos aqui no Brasil também, então, que sentido faz esse versículo de que nós habitaremos em segurança? Ou, melhor dizendo, qual é o sentido verdadeiro, então, daquilo que Deus quis dizer nesse versículo? Já vou te falar. Por isso que eu falo para vocês. Irmãos, tenham um olhar espiritual com relação à palavra do Senhor. Não tenham um olhar carnal com relação à palavra de Deus, porque senão ela não vai fazer sentido para você, não vai fazer sentido algum. Nós temos que ser espirituais. Aquele que procura, aquele que abre a Bíblia procurando coisas terrenas, aquele que abre a Bíblia procurando vantagens terrenas, uma ótica terrena, então ele está caindo no mesmo erro em que a maioria hoje das igrejas estão fazendo com relação ao seu povo, enganando suas ovelhas, pregando um evangelho terreno, não um evangelho celestial, não um evangelho espiritual. Talvez isso não venha te agradar. Porque talvez você esteja correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas materiais. Não é proibido isso não. Mas faça isso trabalhando honestamente, se esforçando a cada dia para crescer cada vez mais. Mas não venha olhar a Bíblia Sagrada como uma lâmpada do gênio de Aladim que vai satisfazer todos os teus pedidos. Porque não é assim. A Bíblia Sagrada ela veio para nos preparar, nos foi dada para nos preparar para o reino espiritual. Então, qual é o entendimento? Qual é o entendimento real deste versículo aqui? O entendimento é o seguinte: quando a Bíblia Sagrada ela fala aqui em habitar em segurança, quando fala em habitação, a Bíblia está se referindo à nossa consciência diante de Deus, perante as suas leis. Como assim? Quando nós cumprimos as leis de Deus, quando nós procuramos andar debaixo das leis de Deus, quando nós estamos com os nossos deveres quites com as leis de Deus, então aí sim nós estamos habitando em segurança.
Porque não há segurança na transgressão, não há segurança no pecado. Você já viu algum crente que anda em pecado sentir-se seguro com relação a si mesmo, sentir-se seguro com relação às suas orações? Ele não confia nem nas orações que faz a Deus. Por quê? Porque sabe que ele está errado, sabe que ele está fora dos trilhos da justiça de Deus, fora dos trilhos da santidade. E quando eu falo aqui santidade ou justiça, não estou me referindo à perfeição, porque nenhum de nós tem perfeição para dar ao Senhor. Embora o Senhor ele tenha exigido e sempre exige perfeição de nós, mas exige aquela perfeição relativa, não a perfeição soberana, por como ele mesmo é portador dessa perfeição. Nós nunca atingiremos a perfeição de Deus, caso contrário, nos tornaríamos também como Deus. Mas o que ele chama de perfeição é um coração íntegro em sua presença. É um coração sincero em sua presença, que apesar de todos os erros, a pessoa está constantemente se consertando, a pessoa está constantemente caminhando, evoluindo, avançando cada vez mais no campo espiritual. Então a habitação aqui, quando Deus se refere à habitação, ele está se referindo à nossa vida na presença dele, a nossa vida na presença de Cristo. A nossa consciência está se referindo à nossa consciência que está na linha com Deus, a nossa consciência que está no cumprimento dos deveres com Deus, para com Deus. Esta é a habitação a que Deus se refere, é uma consciência ajustada com as leis de Deus. E uma consciência ajustada com as leis de Deus é uma consciência que tem paz com Deus. Aí entra o descanso do mal. O que é o descanso do mal? É a paz inabalável diante de todas as circunstâncias. Por quê? Porque a minha consciência me diz que eu estou quite com as leis de Deus. Eu estou andando na presença de Deus, estou andando em retidão diante de Deus. E uma pessoa que anda em retidão diante das leis de Deus é uma pessoa que desfruta de uma paz inabalável. E esta é a arma poderosa, esta paz inabalável é a arma poderosa que faz qualquer ser humano vencer qualquer circunstância na vida. A sua casa pode ser espoliada, pode passar por diversas tempestades. O cristão que tem paz inabalável devido a uma consciência ajustada com Deus é um cristão que nada teme, nada teme. O seu olhar, o olhar desse cristão é um olhar para a vida eterna, é um olhar espiritual. Ele sabe que tudo que lhe acontece aqui, se ele está em paz com Deus, foi da permissão de Deus, ou foi com o objetivo de desenvolvê-lo através de inúmeras provações, muitas vezes dolorosas provações, mas ainda assim, por ele estar em paz, devido a uma consciência ajustada e bem ajustada com Deus, ele atravessa as tribulações, sofrendo sim, muitas vezes chorando, mas jamais revoltado, jamais insultando a Deus, mas confiando, pelo contrário, confiando plenamente de que ele está no centro da vontade de Deus. E é este o lugar que você precisa estar. É este o lugar que cada um de nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que também tinha uma visão espiritual, e assim deve ser com cada um de nós, ele falou algo em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, preste bastante atenção, se esperamos em Cristo somente nesta vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que ele falou, se esperamos em Cristo somente nesta vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então nós não temos que esperar em Cristo somente nesta vida terrena, mas esperarmos em Cristo através do nosso espírito para a vida eterna. Sermos espirituais, andarmos em espírito na terra. Olha só, eu coloquei aqui que desta forma habitamos com Deus, através de uma consciência limpa quanto aos nossos deveres espirituais. Nesse estado de espírito, ou seja, uma consciência limpa e paz de espírito, que é o verdadeiro descanso, nós vencemos todas as coisas. Então, quando Deus fala sobre habitação segura e estarmos descansados do temor do mal, isso só é possível mediante uma consciência ajustada com Deus. Tanto é que a prova disso se encontra no comecinho do próprio versículo, onde ele fala, aquele que me der ouvidos. O que é dar ouvidos a Deus? É atentar para as suas leis, para a sua palavra. É aguardarmos a sua palavra e andarmos nesta mesma palavra. Essa é a lei do Senhor.
Somente assim a nossa consciência poderá estar bem ajustada com Deus, quando nós ouvimos a sua palavra, damos atenção à sua palavra. Aquele que me der ouvidos, começa o versículo dizendo, aquele que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder do mal. Quanto às tribulações, quantas lutas que os cristãos, mesmo fiéis, passam, tenha consciência você, Deus não coloca nenhum dos seus filhos numa redoma, protegendo-os contra as circunstâncias, que essa é a mentalidade carnal da maioria das pessoas hoje. Eu sirvo a Deus com fidelidade, então Deus vai me colocar dentro de uma redoma, não permitindo que nada de mal venha me acontecer, que nenhum revés, nenhuma tribulação, nenhum fogo de provação venha me atingir. Isso é uma mentalidade infantil, isso é uma mentalidade de cristãos imaturos, de pessoas imaturas ainda na fé. Deus não coloca seus filhos numa redoma. Ponha isso na sua cabeça. Que Jesus te abençoe, que Jesus te edifique cada vez mais. Fiquem com Deus.